Após mais de 12 mil anos sem água, o deserto do Saara está inundado. Sim, ouviu bem. O deserto mais quente e seco do planeta transformou-se durante alguns dias num cenário que desafia a lógica e a história. Lagos onde antes existiam apenas dunas, palmeiras refletidas na água e uma transformação tão inesperada que os cientistas ainda não encontram palavras suficientes para a descrever. Isto não é exagero, não é uma história de ficção científica. Isso está a acontecer agora mesmo. O Saara, esse mar infinito de areia dourada que ocupa mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, tornou-se subitamente uma área coberta por corpos de água que não existiam até agora. A surpresa não foi apenas visual. Imagens de satélite captadas pela NASA mostram uma paisagem que parece de outro planeta. Áreas que não viam uma gota significativa de chuva há décadas estão agora cobertas de lagos que refletem o céu. Mas como é possível que um deserto como este, com um historial de milhares de anos de seca, possa subitamente ser submerso em chuva? Para compreender isto, precisamos de recuar algumas semanas e analisar o fenômeno que causou este evento histórico. Tudo começou em setembro, quando algo completamente inesperado aconteceu no noroeste do continente africano. Ninguém previu. Ninguém estava preparado para o que iria acontecer. Os primeiros sinais foram nuvens escuras que começaram a acumular-se no céu a norte do Saara. Era invulgar, mas não impossível. O que ninguém imaginava era o que aquelas nuvens escondiam. Em vez de uma chuva miudinha ou de uma tempestade passageira, o que chegou foi uma verdadeira catástrofe meteorológica. Uma tempestade formada no Atlântico, classificada como um ciclone extratropical, desviou-se para norte em direção à Europa, mas algo de invulgar aconteceu. Desta vez, a tempestade curvou-se para sul e atingiu diretamente o Saara. O que aconteceu a seguir foi sem precedentes. Em apenas 48 horas, o equivalente a mais de um ano inteiro de chuva caiu na região. Em alguns locais, como o sudeste de Marrocos, foram registrados até 20 centímetros de chuva. E na cidade de Errachidia, por exemplo, foram registrados quase 7,5 centímetros, o que é 4 vezes a média mensal de setembro para aquela zona. Em apenas 2 dias, o solo seco e gretado do deserto começou a ceder sob o peso da água. O que antes eram dunas inflexíveis eram agora pântanos improvisados. A areia começou a absorver toda a água que podia, até não poder mais. E foi assim que surgiram os primeiros lagos. Áreas que não viam água há gerações começaram a encher. O leito seco do antigo Lago Irique, por exemplo, localizado no interior do maior parque nacional de Marrocos, voltou a ganhar vida após mais de 50 anos de seca completa. O mais impressionante é que este não foi um evento isolado. Este fenômeno alastrou a vários países: Marrocos, Argélia, Mauritânia, Tunísia e até mesmo partes da Líbia. E os cientistas concordam numa coisa: o mundo acaba de assistir a uma das mudanças paisagísticas mais radicais dos tempos modernos. Mas o que causou exatamente este fenômeno? E por que é que ele é tão preocupante para os especialistas em clima? A primeira coisa que precisamos de compreender é que este evento não foi apenas uma simples chuvada. Foi o resultado de uma combinação bastante invulgar de fatores meteorológicos. Um ciclone extratropical, como o que se formou desta vez, é uma tempestade de grande escala que se forma fora das regiões tropicais, nas latitudes médias. Geralmente está associado a frentes frias ou quentes e é alimentado pelo contraste entre massas de ar frio e quente. O que aconteceu foi que este ciclone, ao deslocar-se para sul, ligou-se com uma corrente de umidade vinda da África Equatorial. Esta combinação criou aquilo a que os meteorologistas chamam rio atmosférico, uma faixa concentrada de vapor de água que pode transportar imensas quantidades de umidade ao longo de milhares de quilômetros. Esta corrente de umidade foi canalizada diretamente para o coração do Saara. E aqui entra em jogo outro fator: a Cordilheira do Atlas. Esta cordilheira, que atravessa Marrocos, funcionava como uma muralha, obrigando o ar úmido a subir. Quando uma massa de ar quente e úmido sobe, arrefece, e à medida que arrefece, condensa. E quando condensa, cai como chuva. Muita chuva. Esse foi o catalisador. A geografia do local
fez com que uma quantidade absurda de água caísse em tempo recorde, e o resultado foi uma enorme inundação que apanhou todos de surpresa, desde meteorologistas aos próprios habitantes do deserto. Mas a grande questão que os cientistas se colocam agora é: será que este foi um acontecimento isolado ou será um sinal de algo muito mais profundo? Porque se algo se tornou claro nas últimas décadas, é que as alterações climáticas estão a alterar a forma como entendemos o tempo. E este acontecimento no Saara pode ser a mais recente evidência de que já não existem lugares previsíveis. Durante gerações, o Saara foi ensinado a ser um dos lugares mais secos e estáveis do mundo. Um deserto, por definição, é um ecossistema onde a chuva é escassa e onde a vida é limitada. Mas o que aconteceu em setembro vem mudar completamente este paradigma. Pela primeira vez na história moderna, foram registrados mais de 38 mil eventos de chuva intensa no Saara nas últimas 2 décadas. E o mais alarmante é que 30% destes eventos ocorreram no verão. Estamos a assistir ao início de uma transformação do Saara. Poderá este deserto, que durante milênios ter sido uma barreira à seca e ao calor, tornar-se um ecossistema mais úmido, como era há 11 mil anos, durante o período conhecido como Saara Verde? E se isso acontecer, como afetará o resto do planeta? Estas são as perguntas que os cientistas estão a fazer agora. E é exatamente isso que exploraremos na próxima parte, onde veremos como esta chuva fez renascer ecossistemas adormecidos, despertou sementes e micro-organismos esquecidos e trouxe vida onde antes só havia silêncio e areia. Mas também veremos o outro lado, as consequências humanas, os danos, as perdas e as questões urgentes levantadas por este acontecimento sem precedentes. O Saara já não é o mesmo. E provavelmente, o mundo também não será. O que aconteceu no Saara não foi apenas surpreendente pela quantidade de chuva, mas também pelo que essa chuva fez ao atingir o solo seco do deserto. Numa questão de horas, a região começou a transformar-se de formas que não se viam há décadas, ou mesmo séculos. Onde antes só havia areia, agora havia água. Mas não foi só isso, havia vida. Porque o mais impressionante não foi o dilúvio em si, mas sim o que a água despertou. Durante anos, até mesmo décadas, o solo do Saara albergou um segredo silencioso. Sob aquelas dunas secas, sob aquela poeira fina e quente, milhares de sementes, micro-organismos e esporos jaziam adormecidos, aguardando pacientemente o momento certo para regressar à vida. Esse momento chegou. Com a queda repentina da chuva, algo incrível aconteceu. As sementes adormecidas começaram a germinar. Pequenas plantas brotaram em questão de dias. Formaram-se áreas verdes onde nunca havia vegetação viva recente. Isto não é exagero. As imagens mostram claramente como áreas inteiras do deserto começaram a ficar verdes, como se a natureza estivesse a recordar um passado escondido. As plantas que emergiram são espécies adaptadas a ambientes áridos, mas que não eram vistas há décadas. Algumas delas foram identificadas pelos cientistas como endêmicas de um Saara mais úmido, que existiu há mais de 10 mil anos. Mas não foram só as plantas. Os animais também chegaram. O regresso dos viajantes. As aves migratórias, que normalmente atravessam o Saara sem parar, começaram a fazer algo diferente. Elas pararam. Novos corpos de água, como lagos formados temporariamente, tornaram-se locais de descanso inesperado. Flamingos, garças, patos selvagens e até cegonha. Muitas destas espécies nunca tinham sido vistas em certas partes do Saara, mas com o surgimento de água doce e vegetação, o deserto transformou-se num ponto de paragem improvisado. Esta mudança não passou despercebida aos ornitólogos e biólogos. Muitos deles começaram a documentar o súbito afluxo de aves e o impacto que este fenômeno poderia ter nas rotas de migração a longo prazo. Mas a transformação foi ainda mais profunda. À medida que os pássaros voavam sobre os lagos, outra história se desenrolava sob a superfície. Os microbiologistas que recolheram amostras de solo descobriram algo inesperado. Os micro-organismos que estavam adormecidos há anos começaram a tornar-se ativos. Colônias de bactérias reviveram ao contato com a água. Algumas espécies não eram vistas desde a década de 1970. Estes organismos microscópicos são vitais para os ciclos de nutrientes do solo. Ajudam a decompor a matéria, a fixar o azoto
e a sustentar a cadeia alimentar desde a sua base. Com o seu regresso, os especialistas temem e ao mesmo tempo esperam que esta pequena explosão de vida possa alterar por completo a dinâmica ecológica do Saara, mesmo que seja apenas temporária. Será este o primeiro passo para um Saara mais fértil ou será apenas um vislumbre momentâneo no meio de um futuro cada vez mais seco? Embora o renascimento ecológico do Saara seja fascinante, o impacto humano tem sido muito mais complexo, porque esta cheia histórica não trouxe apenas vida, trouxe também perdas, destruição e desespero. Em Marrocos, um dos países mais atingidos, pelo menos 18 pessoas morreram, devido a chuvas intensas e inundações repentinas. Estradas destruídas, pontes desabaram, linhas de energia caídas, vilas inteiras isoladas. E a parte mais difícil, as comunidades que ainda se encontravam a recuperar do poderoso terremoto do ano anterior, enfrentavam agora uma nova emergência. Em algumas zonas, o acesso à água potável foi cortado, ironicamente devido ao excesso de água não tratada. Os rios improvisados que se formaram transportaram sedimentos, resíduos e materiais perigosos que contaminaram as reservas. Além disso, a agricultura, que nestes ambientes desérticos depende de sistemas de irrigação e de controle da umidade muito delicados, sofreu um golpe inesperado. As plantações tradicionais foram destruídas pelo excesso de água. As estruturas de armazenamento de alimentos concebidas para suportar o calor e a seca não estavam preparadas para suportar a umidade prolongada. No entanto, alguns agricultores começaram a repensar a sua estratégia. Apesar das perdas, há quem veja esta inundação como uma oportunidade única. Alguns agricultores estão a experimentar culturas que requerem mais água. Outros estão a aproveitar a umidade residual para plantar rapidamente antes que a seca regresse. Outros ainda estão a recolher água dos novos lagos e a armazená-la para uso futuro. A questão é, pode-se confiar neste novo clima? Ou será um erro adaptar toda uma cultura de sobrevivência ao deserto para um acontecimento que talvez não se repita? Preocupação dos cientistas. Este acontecimento, sem precedentes nos últimos 50 anos, obrigou os especialistas em clima, geologia e hidrologia a repensar muitas das suas teorias sobre o Saara. O mais preocupante não é apenas a magnitude do fenômeno, mas o quão imprevisível tem sido. Durante muito tempo, o Saara foi considerado um sistema climático relativamente estável, um local onde a ausência de chuva era uma constante. Mas se isso mudar, que outros locais também podem mudar? Estamos prontos para compreender uma nova dinâmica climática nos desertos do mundo? Quantas outras áreas áridas podem enfrentar fenômenos semelhantes? E se, em vez de chuva, as alterações trouxerem secas extremas a locais que são atualmente férteis? Os cientistas estão vigilantes, pois este acontecimento pode ser apenas o primeiro de muitos. E se as previsões atuais se concretizarem, assistiremos a uma frequência crescente destes fenômenos nos próximos anos. Até agora descobrimos como um ciclone mudou a paisagem do Saara, como esta chuva fez renascer ecossistemas adormecidos e alterou as rotas de migração, como os humanos foram duramente atingidos e, ao mesmo tempo, começaram a adaptar-se. Mas o mais importante ainda está para vir. Na parte 3, iremos explorar a história do Saara como um antigo paraíso verde, previsões científicas sobre o futuro do clima nos desertos e as lições que a humanidade precisa de aprender agora, antes que o planeta mude para sempre. Poderá o Saara voltar a ser um jardim ou serão estas chuvas apenas um aviso de algo muito mais profundo que está para vir? Mergulhamos no passado para compreender o futuro. O que vem, em último lugar, é talvez o aspecto mais fascinante e, ao mesmo tempo, mais perturbador de todo este fenômeno. O Saara nem sempre foi um deserto. Simulation. Embora seja difícil de acreditar, há milhares de anos, o Saara era um paraíso verdejante, repleto de vegetação, lagos e vida selvagem. E para muitos cientistas, o que está a acontecer hoje, com chuvas intensas, rios inesperados e ecossistemas renascidos, pode ser um indício de que estamos a assistir ao início de uma nova transformação na história deste gigantesco deserto. Entre há aproximadamente 11.000 e 5.000 anos, o Saara não se assemelhava em nada ao imenso mar de areia que conhecemos hoje. Durante este período, conhecido como Holoceno Úmido Africano,
A região era uma vasta savana verde. Havia lagos permanentes. Grandes rebanhos de animais pastavam livremente. As comunidades humanas viviam perto da água, caçando, recolhendo e, posteriormente, cultivando. As evidências arqueológicas são claras. Em locais que hoje parecem inabitáveis, foram encontradas pinturas rupestres mostrando girafas, crocodilos, hipopótamos e pessoas a velejar em canoas. Tudo isto existia no Saara, porque o clima era muito diferente. As chuvas eram frequentes, o ar era mais úmido e a vida florescia. Este período durou milhares de anos, até que as alterações climáticas naturais fizeram as suas vítimas. Os padrões das monções mudaram. As chuvas cessaram gradualmente. O solo tornou-se árido e, ao longo dos séculos, o Saara tornou-se naquilo que é hoje. Mas se essa mudança aconteceu uma vez e naturalmente, por que é que não poderia voltar a acontecer? A ideia de que o Saara poderá voltar a ser verde não é ficção científica. Na verdade, já existem modelos climáticos que sugerem que certas alterações nos ventos das monções, juntamente com o aquecimento global, poderão novamente criar condições para o aumento da umidade na região. Isto não significa que veremos florestas tropicais, mas pode significar um aumento a frequência das chuvas, o desenvolvimento da vegetação sazonal e o surgimento de corpos de água temporários ou permanentes em determinadas áreas, ou seja, um Saara parcialmente fértil. No entanto, eis que surge o dilema. Estas alterações podem também ter consequências imprevisíveis, porque mais chuva não chega. Devemos também considerar a forma como os ecossistemas, as comunidades humanas, as infraestruturas e a economia irão reagir a um clima cada vez mais instável. A Organização Meteorológica Mundial alertou que nos últimos 20 anos, o Saara sofreu mais de 38 mil eventos de precipitação intensa e que um número crescente deles está a ocorrer fora das estações normais. Isto significa que o deserto não está apenas a mudar, está a mudar erraticamente. O grande problema não é que chova mais, é que quando chove, chove de forma extrema e repentina, inundações repentinas, danos em aldeias e plantações, interrupções de água, eletricidade e transportes. Estes tipos de eventos testam a capacidade de adaptação das comunidades, mas também a dos governos, porque os desertos, por definição, não estão preparados para lidar com a água, muito menos quando ela chega como uma onda descontrolada. A grande questão agora é: o que faremos se o Saara começar realmente a mudar? Porque se o padrão se mantiver, poderemos estar a assistir ao início de um novo ciclo climático no norte de África. E isso tem implicações para migração humana, agricultura, política da água, biodiversidade e a estabilidade de regiões inteiras. Alguns já sonham com projetos para tornar o Saara verde, iniciativas para plantar árvores, criar corredores verdes, repovoar com espécies resilientes ou até criar zonas agrícolas aproveitando a água que já começa a aparecer em alguns locais. Mas também há alerta, porque a história nos ensinou que a Terra pode mudar muito rapidamente e que, quando isso acontece, a humanidade raramente está preparada. O acontecimento que acabamos de viver no Saara é um alerta silencioso, mas poderoso. Mostra-nos que nenhum lugar é completamente estável, nem sequer o deserto mais seco do mundo. Ele ensina-nos que a mudança climática não é uma teoria, que os velhos padrões já não garantem a segurança futura, que devemos deixar de pensar que o improvável é impossível, porque o improvável já está a acontecer. Agora a decisão está nas nossas mãos. Ignoramos isso até ser tarde demais? Ou começamos agora a preparar-nos para um planeta onde o inesperado pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento? Após mais de 12 mil anos de silêncio, o Saara falou, e fê-lo com chuva, com água que o cobriu como nunca antes na era moderna. A ciência ainda está a processar o que aconteceu. As comunidades ainda estão a adaptar-se, e o mundo inteiro está a observar, a tentar perceber o que tudo isto significa. Foi um evento único? Uma anomalia? Ou será este apenas o início de uma nova era para os desertos do mundo? A verdade é que a história já foi escrita, na areia úmida do Saara, e o futuro é mais incerto do que nunca. Se gostou deste conteúdo, subscreva mais histórias reais que estão a transformar o planeta. Vemo-nos no próximo vídeo.